Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Márcia Simões e nós vamos começar mais um fator na sua casa voltado para o estudo da química orgânica. Mais um dia falando sobre funções orgânicas aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo e lembra sempre que química orgânica é um negócio que, meu Deus, Enem e o UERJ adoram. Então fica ligado, prepara tudo que você precisa. Não esquece de seguir nosso canal aqui no YouTube e vamos com tudo. Então, como vinha falando com vocês, hoje a gente vai falar sobre funções orgânicas. Vamos continuar, na verdade, o estudo das funções orgânicas que vocês já viram no início com o professor George. Hoje a gente vai focar no estudo de duas funções orgânicas que são muito parecidas umas com as outras e, por conta disso, quase sempre gera confusão. O assunto de hoje é aldeídos e cetonas. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, separa tudo que você precisa para fazer uma revisão bacana sobre esse assunto e memorizar os pontos principais. Como é um assunto que é bastante recorrente, vocês vão ver que é bem interessante reconhecer com facilidade o aldeído e a cetona e também dar o nome desses compostos que pertencem a essa função. Então, a gente vai fazer por partes. Primeiro vamos falar dos aldeídos, depois das cetonas e, por último, a gente vai fazer uma comparação entre os dois, para que você não erre a distinção entre esses dois grupos. Falando dos aldeídos, o que nós temos? Primeira informação que você precisa ter na sua mente é que os aldeídos eles são funções orgânicas oxigenadas. E aí não se esquece que toda vez que a gente fala em funções, é muito comum isso gerar um certo estranhamento na nossa mente. Às vezes a questão te pergunta qual é a função de determinado composto. E aí às vezes você pode acabar pensando que a gente está perguntando do uso dessa substância, para que isso é usado. Na verdade, em química, todas as vezes que a gente fala sobre funções, o que a gente está falando é, numa função, todos os compostos que pertencem a ela possuem características semelhantes. Então, é sempre ficar ligado que a função, na verdade, é um grupo de compostos com propriedades físico-químicas semelhantes. E nesse caso, no caso dos aldeídos, o que existe para a gente ajudar a identificá-los é justamente a presença do oxigênio. Vocês vão ver que o aldeído é uma função oxigenada, assim como as cetonas. Mas existe um detalhe que diferencia um do outro. No caso dos aldeídos, a carinha geral deles é essa que vocês estão vendo aí. Você repara que os aldeídos eles são grupos de compostos que possuem como referência um grupamento que a gente chama de aldoxila. Em alguns casos você vai ver isso sendo referido como carbonila. Então cuidado para não confundir. Realmente tem algumas pessoas que chamam de carbonila também, mas a posição da aldoxila e da carbonila, elas são diferentes, então tem que ficar muito ligado com isso. É o mesmo grupo, mas em posições distintas. A gente ainda vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Se você olhar para todos esses compostos que estão aparecendo aí para você, você vai ver que o que existe de semelhança entre todos eles é a presença dessa ligação dupla com o oxigênio, carbono-oxigênio ligados por ligação dupla, que é o que a gente vai chamar de aldoxila. A gente pode usar a referência como essa que está aqui, mostrando a estrutura, a ligação dupla sendo explícita para a gente, ou a gente pode usar dessa forma que está aqui entre parênteses. Independente da maneira que você representar, as duas se referem à mesma função, que é o aldeído. Repara que esse R que aparece aqui para nós é qualquer cadeia carbônica conectada a esse restante, a esse grupo funcional. Então, a gente sempre vai ter essa mesma semelhança. Vocês vão ver que vai ter essa mesma aparência. Uma coisa que vocês precisam ficar ligados. Não basta ter a dupla O para você classificar isso como um aldeído. Essa dupla O ela precisa obrigatoriamente aparecer na extremidade da sua cadeia, em uma das pontas da tua cadeia carbônica. Porque se a dupla O ela estiver mais para os carbonos que estão no interior da cadeia, isso já vai mudar a função. A gente vai deixar de classificar como um aldeído e vamos passar a classificar como cetonas. Então fica ligado porque a posição da dupla O ela é determinante para você diferenciar um grupamento do outro.
Então, no caso dos aldeídos, essa dupla O, essa aldoxila, precisa estar presente na extremidade. Pode ser no que a gente considera como final ou lá no iniciozinho também. E o que a gente sabe sobre os aldeídos é que justamente pela presença desse grupo dupla O ali, dessa aldoxila, eles são compostos de caráter polar que vão se misturar com água. Isso só não acontece se a gente tem uma cadeia carbônica muito extensa, porque isso aí acaba aumentando o caráter apolar. E como a água tem o caráter polar, substâncias de polaridades diferentes não vão se misturar, né? Então, os aldeídos pequenininhos, eles sempre são com um caráter polar bastante acentuado, então se misturam com água. Se a cadeia carbônica aumentar, aí isso já começa a diminuir. A solubilidade em água acaba ficando um pouco menor. A gente conhece bastante substâncias que são aldeídos no nosso cotidiano. Algumas delas são usadas como produto de limpeza e algumas podem ser, inclusive, utilizadas para fazer próteses. Então, tem um uso muito amplo para a gente no dia a dia. Mas a carinha principal delas é essa aí, a presença da dupla O na extremidade da cadeia carbônica. E aí você sabe que, como sempre, falou em compostos orgânicos, funções orgânicas, a gente vai pensar em nomenclatura, né? E a nomenclatura continua seguindo a regra da IUPAC. Você sabe que falou em nomenclatura, você já sabe que vai vir aquele mar de regras para você se lembrar. Mas nesse ponto aqui, você já percebeu que as regras elas continuam sendo muito parecidas. O que a IUPAC faz é dividir a nomenclatura em 3 etapas. A primeira parte, que é o prefixo, ele vai contabilizar a quantidade de carbonos. É aquela história de met, et, prop, but, penta, hexa e por aí vai. A partezinha do meio a gente vai chamar de infixo e isso vai se referir à quantidade de ligações que aparecem, no sentido de terem ligações simples, duplas e triplas. Então, se é um composto que faz apenas ligações simples, a gente vai usar AN como infixo. Se é um composto que faz ligações duplas, a gente vai usar EN e a tripla vai ser IN. Se por acaso no seu composto aparecerem 2 ligações duplas, a gente vai usar o dien. Então, a parte do início conta os carbonos, a parte do meio determina o tipo de ligação e a parte final, que é o sufixo, ela vai te explicar qual é a função a qual aquele composto pertence. No caso dos aldeídos, é fácil de lembrar, o sufixo sempre vai ser AL. Então, enquanto a gente estava lá nos hidrocarbonetos, a gente poderia falar de propano. Agora, se a gente tiver um aldeído que também tenha 3 carbonos, a gente vai chamar ele de propanal. Vai trocar o final, que era O, sufixo de hidrocarboneto, para AL, que é o sufixo dos aldeídos. E no caso, a gente tem uma facilidade, porque sempre que aparece o grupo funcional, a gente precisa numerar a cadeia para dizer em qual carbono da cadeia principal o grupo funcional está aparecendo. Só que no caso dos aldeídos isso não é necessário. Você lembra que a gente falou que no aldeído a dupla O sempre está no final? Então, como a gente precisa contabilizar a cadeia priorizando essa função, a presença do grupo funcional, aquilo para a gente sempre seria o carbono de número 1, que é o carbono da extremidade. Então, em nenhuma situação, se você estiver falando de um aldeído, você vai precisar numerar a cadeia. A não ser que nesse aldeído apareça uma ramificação, uma ligação dupla. Aí você precisa numerar, não para dizer onde o grupo funcional está, mas para dizer onde a ligação dupla ou a ramificação se encontram. Mas se só tiver o grupo funcional, não é necessário, não vão aparecer numerações no nome do seu composto. Então, no caso, a primeira substância que está aparecendo ali para nós, a gente tem 4 carbonos. Pelo prefixo, você vai ver met, et, prop, but. Então, a parte inicial, o prefixo tem que ser but. Como é um composto que só tem ligações simples entre átomos de carbono, a gente vai colocar AN. E o sufixo para os aldeídos, marcados lá pela dupla O no final da cadeia, vai ser AL. Então, esse é o nome daquele composto que está aparecendo. Um composto aldeído com 4 carbonos é chamado de butanal. E a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Para 6 carbonos, a gente vai ter hexanal. E esse aqui, 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop. Propanal.
Então, já fica atento, porque o sufixo é determinante da função. Se você olhar o nome de qualquer composto orgânico e a terminação dele for AL, aí você já sabe que a gente está tratando de um aldeído. Faz sentido por enquanto? Porque o que a gente vai ver a seguir é o que acontece quando o nosso aldeído apresenta uma ramificação ou uma ligação dupla. E aí, como eu falei para vocês de início, nesse caso, a gente vai precisar numerar a cadeia para dizer aonde as ramificações se encontram na cadeia principal ou então onde a ligação dupla está aparecendo. Isso vai ser bastante importante. Então, a gente vai começar do mesmo jeito. Vamos dar o nome da cadeia principal e antes dela a gente coloca a ramificação, sem esquecer que a prioridade para a numeração é do grupo funcional. Então, a gente continua contando lá a partir da dupla O e entendemos que a ramificação está no terceiro carbono. Mas vamos olhar para a cadeia principal. Uma cadeia principal com 4 carbonos e, se tratando de um aldeído, a gente já comentou sobre o nome dela na parte anterior, butanal. Então, a gente vai dizer que no terceiro carbono tem uma ramificação. E repara que nela aparece só um carbono. Ramificações com um carbono só são chamadas de metil. Então, a gente vai no nome dizer que no terceiro carbono da cadeia principal, a gente encontra essa ramificação, que é o metil. Então, aí aparece para nós o nome desse composto contando a ramificação. Você repara que, como eu te falei antes, em relação à posição da dupla O, não é necessário demarcar, porque no aldeído é sempre no primeiro carbono. Mas se aparecer uma ramificação, aí você já precisa deixar isso explícito onde ela se encontra na cadeia principal. No caso da de baixo, a diferença é que a ramificação tem 2 carbonos. Ramificação com 2 carbonos é o etil. Então, vamos de novo contabilizar os carbonos da cadeia principal. Nesse caso, a gente tem 7 carbonos na cadeia principal. Para 7 carbonos, o prefixo é ept, para ligações simples entre carbonos AN, e a terminação dos aldeídos é AL. E aí, repara que no quarto carbono da cadeia, nós encontramos a ramificação, que é o etil. Então, aí a gente consegue chegar no nome do composto. O mesmo vai ser feito em relação à ligação dupla. Nós vamos numerar, e aí não esquece que se aparece uma ligação dupla, a gente troca o infixo de AN para EN. Então, para 5 carbonos, a gente tem o prefixo pent. E no terceiro para o quarto carbono aparece a ligação dupla. Então, a gente precisa demarcar onde a ligação dupla está aparecendo no nosso composto. Lembra que vem primeiro a numeração e logo depois o sufixo, o infixo ou o prefixo que a gente usa para determinar essa alteração na cadeia. Então, agora é só adicionar a terminação dos aldeídos. Não esquece que sempre é desse jeito, a numeração primeiro, depois o que ela está se referindo. Então, como no terceiro carbono tem uma ligação dupla, a gente coloca o número 3 para dizer onde ela está e o EN, que é o infixo determinante de ligação dupla. E basicamente de aldeído é isso, é o máximo que pode aparecer para nós. Um composto ramificado com ligação dupla, mas que tem como característica principal a presença dessa dupla O na extremidade da cadeia. O que nós vamos fazer a seguir é pensar nas cetonas. E aí, assim que a gente olha para elas, você fica, ué, calma aí, querida. Isso está muito estranho, porque está muito parecido com os aldeídos. Mas, na verdade, a ideia é essa mesmo, é muito semelhante com o aldeído. Só o que vai mudar é onde essa ligação dupla está aparecendo. Você repara que a gente também tem uma ligação dupla O, né? E aí, nesse caso, a gente vai chamar ela de carbonila, porque ela não está na extremidade da cadeia. Você repara que não é em nenhum dos carbonos da extremidade que nós encontramos essa dupla O. E é essa a diferença do aldeído para a cetona. Enquanto nos aldeídos a dupla O está sempre na extremidade, nas cetonas ela vai estar sempre nos carbonos que estão mais para o interior da cadeia. Então é essa a principal diferença.
E você sabe que a cetona mais comum que a gente conhece é a acetona, né? Que inclusive é o nome comum do composto que a gente conhece pelas regras da IUPAC como propanona. Então, a gente conhece, né? Esse tipo de composto, ele é bem cotidiano no nosso dia a dia. E aí eles são compostos que têm uma maior polaridade em comparação aos aldeídos, mas que seguem o mesmo esquema. Quanto maior for a cadeia carbônica, menos solúvel em água eles vão acabar sendo. Então, repara que a gente tem essa forma aqui de representar, onde R e R' representam cadeias carbônicas. Repara que a gente está de todas as maneiras te mostrando que essa dupla O não pode de jeito nenhum estar na extremidade nas cetonas. E aí a diferença vai ser que, enquanto no aldeído você não precisava numerar para dizer onde essa dupla O se encontrava, nas cetonas você vai precisar. Porque o que a gente sabe? Não está na extremidade, mas pode estar em qualquer um dos carbonos para o interior da cadeia. Então você vai ter que demarcar onde isso acaba estando presente. E aí já vai servir essa mesma numeração para o caso de aparecimento de ramificações e de ligações duplas entre átomos de carbono. Então vamos de exemplo. E aí o exemplo é a mesma história. Prefixo para contar carbonos, parte do meio para determinar o tipo de ligação e a parte final para a determinação da função. E no caso das cetonas, o sufixo é ONA. Então a gente poderia ter antes butanal e agora a gente vai ter butanona. A gente vai trocar somente o sufixo. E aí vamos com calma e prestem atenção principalmente na hora de numerar a cadeia, porque a tua numeração favorece a ligação dupla com o oxigênio, mas você tem que numerar de forma a chegar nessa ligação dupla o mais rápido possível. Então a gente vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que se a gente tivesse vindo no sentido oposto, a gente acabaria ficando com 1, 2, 3, 4. O carbono na posição, com a ligação dupla na posição 4. E como a gente sempre quer priorizar a menor contagem possível, vamos manter essa que estava em preto. Então, nós temos que a dupla O está no terceiro carbono. Como são 6 na cadeia principal, o prefixo vai ser X. A cadeia principal só tem ligações simples, então AN. E aí agora a gente vai dizer que no terceiro carbono se encontra a dupla O, que é o que caracteriza a cetona. Por isso que a gente vai usar esse sufixo. Então, no caso das cetonas, a gente sempre vai precisar fazer essa numeração. A não ser nesse segundo exemplo que está aparecendo aí. Porque você reparou que nele a gente só tem 3 átomos de carbono? Como a gente só tem 3 átomos de carbono e a gente está dizendo que isso é uma cetona, a gente sabe que não pode estar de jeito nenhum no carbono 1 e nem no carbono 3, porque eles são de extremidades. Então, no caso da acetona com 3 carbonos, a única possibilidade para a dupla O caracterizar uma cetona é ela estando no carbono 2. Então, nesse caso, você não precisa citar. Você sabe que tem 3 carbonos, então, met, et, prop, esse composto é a propanona, que é uma cetona com 3 carbonos, né? E, inclusive, a propanona, como a gente já tinha comentado, é o nome oficial da acetona, que nós temos em casa para remover esmaltes, né? Então, só para tirar a tua dúvida, no último composto tem uma ramificação e a ligação dupla que caracteriza a acetona, a ligação dupla com oxigênio. Fica atento que se tem grupo funcional e ramificação, a prioridade da contagem continua sendo do grupo funcional. Então, quero chegar no grupo funcional o mais rápido possível na minha contagem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das duas proximidades vão dar na mesma, né? Das duas aproximações. Então, vou seguir a ordem da escrita só para facilitar a visualização. Então, nós temos, vamos para a cadeia principal, tem 7 carbonos, então hepta, com ligações simples. No quarto carbono aparece a nossa ligação dupla com o oxigênio. E aí nós vamos dizer que a ramificação de um carbono só, que é um metil, se encontra no segundo carbono. Então esse é o nome oficial desse composto, dessa cetona que tem uma ramificação. E eu acredito que nesse ponto você já tenha percebido que é tudo muito parecido, né? O mecanismo de nomenclatura ele é muito semelhante para todas as funções, mudando apenas a terminação. Mesma coisa, apareceu ligação dupla, vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Numerando para chegar na dupla O primeiro,
uma cadeia com 7 carbonos, a gente vai chamar de hepta. E aí, no quinto carbono aparece uma ligação dupla. Então, troca o AN por EN. E no terceiro está o grupo funcional. Repara que às vezes vocês ficam confusos porque aparecem muitas numerações às vezes. Mas é tipo assim, se aparecer uma ligação dupla, tem que ter uma numeração para ela. Se aparecer um grupo funcional, tem que ter uma numeração para ele. E se aparecer uma ramificação, tem que ter uma numeração para cada uma das ramificações que aparecerem. Então, tá com muito número? É reflexo das distinções que essa cadeia carbônica está apresentando, sejam eles ligações ou grupos funcionais ou ramificações. Então, é normal que isso aconteça. No caso de baixo, a gente vai fazer a numeração 3, 4, 5, 6. Cadeia principal, ela tem 6 carbonos, somente com ligações duplas. E aí, a gente vai ver que o nosso grupo funcional está no terceiro carbono. E agora, vamos dar os nomes das ramificações. Ambas, como tem um carbono só, a gente chama de metil. Só que como elas são iguais, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar. Então, ao invés de eu dizer no carbono 4 tem um metil, no carbono 5 tem um metil, a gente vai dizer que no carbono 4 e no carbono 5 aparecem essa ramificação, que é o metil. E aí é dimetil porque são dois, um no 4 e um no 5. Repara que também isso te ajuda. Se são duas ramificações, tem que ter duas numerações. E aí o di na frente, se elas forem iguais. Para terminar, só para te mostrar exemplos onde você vai ter que diferenciar se o composto é um aldeído ou uma cetona. Dupla O não estando na extremidade, cetona. Dupla O na extremidade, aldeído. E aí fiquem atentos porque às vezes a gente tem compostos que são mais extensos e que aparecem diversos grupos funcionais. Isso pode acontecer. Então, em algum composto, você pode ver o grupo funcional, que é característico das cetonas, e você também pode ver o grupo funcional, que é característico dos aldeídos. Contanto que o aldeído esteja na extremidade e as cetonas não, eles podem coexistir tranquilamente numa mesma molécula. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para você que está aí nessa jornada de vestibular e ensino médio nesse ano que está muito louco, mas eu espero que tenha sido bastante proveitoso. E qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar. Aí na tela está aparecendo para vocês os dois Instagrams que eu costumo usar, o pessoal e o só de química. Pode me chamar, tirar dúvida, pedir esse material, a gente está juntos nessa caminhada. Então, um beijo da minha casa para vocês, no Fator na sua casa para todos vocês.